Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, quero desejar a todos aqueles com quem não tive ainda contato e não vi nesse princípio do ano, quero desejar um ano muito abençoado, no nome de Jesus. Ok? Vamos ter uma breve palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas e sobre a palavra que vamos estar lendo e refletindo. Amém? Vamos orar. Pai de amor, bendizemos o Teu nome, Senhor, pelo dom da vida. Damos-te graças, ó Pai, mais uma vez, pelo ano que se passou, pelo Teu cuidado, pela Tua mão poderosa que esteve, ó Deus, sobre nós, nos guardando, nos protegendo. E, ó Deus, Te louvamos, Senhor. E queremos, ó Deus, nesta tarde, estar com os nossos corações plenamente abertos para receber, ó Deus, o Teu recado, aquilo que o Senhor deseja falar conosco. Leva cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém, amém. Ok, vamos então abrir a palavra do Senhor em João capítulo 14, versículo 26, que é um verso bastante conhecido nosso. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram alguma palavra, alguma reflexão, alguma mensagem nesse texto. Portanto, João 14, 26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, nós temos aqui nesse texto Jesus, falando sobre o Espírito Santo. Então, concluindo, eu desejo que a gente olhe diretamente para esse texto, e vamos ver aqui duas coisas importantes que o Espírito Santo, enviado da parte do Pai, deseja ministrar aos nossos corações. Então, aqui o texto diz que o Espírito Santo, Jesus falando, ele diz: o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas. Então, o Espírito Santo foi enviado para nos ensinar. E depois, a outra coisa que esse texto, que esse versículo nos diz, é que ele também nos faria lembrar. Então, ensinar e fazer lembrar. Amém? Repetindo, ensinar e fazer lembrar. Mas antes de entrar propriamente na reflexão desse texto, eu gostaria de lembrar aquela palavra, que Paulo, escrevendo aos Filipenses, é uma palavra muito apropriada para início do ano, não só, eu acho que em qualquer altura da nossa vida. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz assim: olha, eu não alcancei a perfeição, reconheço que não cheguei lá, há muitas coisas em mim que precisam ser mudadas, precisam ser melhoradas, transformadas, precisam ser deixadas para trás, mas ele diz: uma coisa eu faço, uma coisa, Paulo disse, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Nós estamos no início do ano. Na semana passada ou 2 semanas atrás, eu também postei um vídeo falando sobre alvos para 2022. Se você ainda não teve oportunidade de assistir esse vídeo, vá lá no YouTube, também na página da igreja está lá, ok? Então, Paulo, ele está nos dizendo isso, que ele fazia uma coisa, ele esquecia, e porque ele esquecia, ele conseguia, ele tinha condições, ele reunia condições para avançar. Isso é com cada um de nós. Para avançarmos, temos que esquecer, Temos, portanto, que... eu quero até fazer aqui abrir um parênteses para mencionar, relacionado a isso, uma frase muito conhecida do C.S. Lewis, que ele diz assim: existem coisas muito, muito melhores pela frente do que qualquer uma que nós deixamos para trás. Eu acho que vale a pena refletir, vale a pena repetir. Existem coisas muito, muito melhores
frente do que qualquer uma que deixamos para trás. Então, a ordem é olhando para frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, né? Pare de olhar para trás, comece a olhar para frente. Aceite o novo de Deus para a sua vida. Aceite, busque isso, deseje isso para você. Voltando ao texto, aqui de João 14, quando Jesus fala que o Espírito Santo iria ensinar, né? Nos ensinaria todas as coisas. Então nós precisamos estar abertos para aprender do Espírito Santo. Aprender o quê? Aprender todas as coisas. Eu vou dar aqui uma listinha, mas de certeza eu creio que você estará aí pensando nisso. Alguma coisa também virá à sua mente que o Espírito Santo vai estar falando com você. Gente, nós precisamos aprender a amar. Não com o nosso amor, não daquela maneira humana como nós amamos. Porque a nossa maneira de amar é aquela maneira assim: eu amo quem me ama. Eu amo e aprecio quem me trata bem. Quem me faz palavras de elogio, né? Quem me dá o suporte que eu necessito. Mas, gente, esse é o amor humano. Mas nós precisamos aprender com o Espírito Santo, aprender dele a amar. Aquele amor que Jesus demonstrou por nós, que Deus tem demonstrado por nós. Não é fácil. Fácil é falar, né? Eu estou aqui falando. Mas temos que estar abertos para isso. Temos que estar orando e pedindo: Senhor, ensina-me a amar. Que haja no meu coração aquele amor incondicional. Aquele amor que consegue realmente se relacionar e consegue demonstrar bondade, ter atos realmente de bondade, mesmo para com aquelas pessoas que não nos tratam bem. Isso é um grande desafio. E eu penso que só o Espírito Santo para nos ajudar a alcançar esse alvo tão elevado, que é amar do jeito que Deus quer que nós amemos. Então, se Ele deseja isso para nós, temos que ter plena certeza de que o Espírito Santo irá nos capacitar, estará trabalhando em nós para nós desenvolvermos esse fruto do Espírito em nós, esse amor. Nós temos que também aprender a perdoar. É outra coisa que precisamos aprender. Às vezes pensamos assim: quando eu sentir no meu coração, eu perdoo. Eu ainda não sinto. Gente, perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdão é um ato deliberado da nossa vontade, né? É algo que nós fazemos por obediência a Deus. É 100% obediência e não sentimento. Outra coisa que precisamos aprender a andar a segunda milha. O que significa isso? É aquela situação quando Jesus disse aos discípulos: olha, se alguém te obrigar a andar 1 milha com ele, ande 2. O que significa isso? 1 milha, 2 milhas? 1 milha significa você fazer aquilo que é meramente a sua responsabilidade, que é meramente o seu dever. Mas a segunda milha é você ir além, é você fazer um pouco mais daquilo que está sendo esperado. E é isso que vai fazer a grande diferença. Na nossa casa, dentro de casa, nos nossos relacionamentos, no nosso local de trabalho, né? Então vamos começar também a refletir que tipo de funcionário nós temos sido, você tem sido, né? É aquele funcionário que dá aquela hora, não fica nem mais 5 minutos, já está com o pé fora da porta, né? Ou aquela pessoa que só faz estritamente aquilo que é para fazer, né? Não faz nem um pouquinho além. Então é algo que Deus, que temos que aprender do Espírito Santo de Deus. Não vamos fazer para sermos vistos, né? Não vamos fazer para estar ali bajulando o chefe, né, como diz o outro, mas vamos fazer de coração, como servos de Deus, como servos de Deus. Eu, durante 3 anos e tal, estive como assistente manager, né,
auxiliar oh meu Deus, agora a palavra em português, da líder, digamos assim, da chefe da charity shop, né? E eu era auxiliar dela. E o que acontece? O que acontecia? Eu várias vezes fiz além daquilo que era o meu dever. Em termos de sair, de terminar o meu expediente, em termos de tarefas que muitas das vezes não era para eu fazer, eu fazia. Então, gente, isso é um pequenino exemplo, né? Abrindo aqui o leque. Eu acho que cada um de nós podemos andar essa segunda milha, porque o Espírito Santo deseja estar nos ensinando isso, né? Eu conheço também outros colegas, pessoas, mesmo em Portugal, que têm agido dessa maneira. E isso alegra o coração de Deus. Outra coisa que precisamos aprender do Espírito Santo é não revidar os nossos direitos. Epa! Isso aí é difícil, né? Porque quando mexe com aquilo que é o nosso direito, nós nos levantamos e queremos logo ir lá e reivindicar e exigir. É algo que temos às vezes que aprender. Por quê? Porque nesse processo Deus deseja nos ensinar uma coisa muito importante, que é aquela questão de nós entregarmos tudo nas mãos de Deus. Aquilo que aos nossos olhos não nos parece justo, nós devemos entregar nas mãos de Deus. E para nós aprendermos a entregar nas mãos de Deus, Deus vai mexer ou vai deixar pessoas tocarem no nosso direito, né? Pessoas vão estar fazendo isso. Por quê? Qual é o propósito? Vai ser a oportunidade para o Espírito Santo nos ensinar a entregarmos tudo nas suas preciosas mãos, né? E a confiarmos que Ele é aquele que zela pelo nosso bem-estar, pelo nosso direito, enfim, né? E isso também significa aprender a nos rendermos à vontade de Deus. É outra coisa que precisamos aprender. Precisamos, portanto, estar buscando a vontade de Deus para as nossas vidas. A palavra diz: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, né? Vem dos lábios do Senhor. É errado fazer planos? Não, é corretíssimo. Todos nós devemos fazer planos, mas devemos levar esses planos na presença de Deus e submetê-los à vontade de Deus, né? Com toda a sinceridade do nosso coração, perguntarmos: Senhor, eu desejo fazer isso, mas é isso que o Senhor deseja para mim? O Espírito Santo foi enviado da parte do Pai para nos ensinar todas as coisas, né? Depender de Deus independentemente das circunstâncias. Independentemente das circunstâncias, né? Nós temos que também aprender, já agora falando um pouquinho na nossa vida, mais relacionada à nossa saúde, que é algo que nesses tempos nós precisamos estar alertas também para fazermos a nossa parte. Então eu penso que o Espírito Santo de Deus, quando Jesus disse que Ele ensinaria todas as coisas, inclui isso, o cuidado que nós devemos ter com a nossa saúde. Isso pode incluir o quê? Mudança de hábitos, mudança da nossa dieta alimentar, aquilo que nós estamos comendo, né? Começarmos a fazer exercício físico, cuidarmos de algo que é muito simples, mas muitos negligenciam, que é as horas de sono. As horas de sono. Isso também é muito importante e irá, sem dúvida, se refletir na nossa saúde como um todo, ok? O Espírito Santo de Deus, ele deseja, além de nos ensinar, ele deseja, e é tarefa dele, segundo, né, a palavra de Jesus, e nós cremos na palavra de Deus, ele diz que o Espírito Santo também iria nos fazer lembrar. É a segunda coisa. A segunda tarefa, vamos assim dizer, do Espírito Santo. O que Jesus fez e tem feito por nós, nós precisamos
ser lembrados disso a cada dia. Porque parece-me que cada um de nós sofremos um pouco da nossa memória. Eu digo por mim, às vezes eu chego na minha cozinha e digo, oh meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Aí tem que parar, aí depois eu me lembro, sim, eu vim aqui tomar um copo d'água. Ou, eu vim agora fazer uma pausa, estive lá estudando ou preparando alguma mensagem, e agora eu vim aqui fazer um chazinho para tomar. Mas eu chego na cozinha e esqueci-me o que vim fazer. Eu não sei se isso acontece com você, ou se isso é derivado da idade, né? Derivado da idade. Mas a realidade é que nós precisamos ser lembrados constantemente das coisas espirituais, da obra que Deus, que o Espírito Santo tem feito, aquilo que Jesus já conquistou por nós na cruz do Calvário. Sempre lembrarmos que nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Estamos aí numa batalha espiritual e não podemos nos esquecer disso. Então, ao lembrarmos, aquilo que Jesus fez por nós, por que lembramos? Por que é importante lembrar? Por duas razões: para sermos gratos a Deus e, em segundo lugar, para termos autoridade, para repreendermos o inimigo. Porque se você olha e agradece, você lembra, olha, Jesus morreu na cruz por mim, o castigo que eu deveria receber, Ele recebeu no meu lugar. O que eu deveria receber, Ele é que recebeu. Então, isso é o que? É misericórdia. Isso é misericórdia, uma palavra que às vezes nós usamos, mas que precisamos entender a profundidade, o significado que essa palavra carrega. Misericórdia é não ter o que nós merecemos, que seria o castigo. Vamos aí pensar também no castigo eterno, na vida eterna, na vida após morte. Deus é um Deus misericordioso. Ele terá misericórdia de todos aqueles que creem e já têm recebido Jesus nos seus corações. Por quê? Porque aceitaram o plano de Deus, o plano de salvação de Deus. O plano de salvação de Deus para cada um de nós passa pela cruz, passa pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Então temos que levar isso em conta. Então, se entendemos isso em toda a sua profundidade, quando somos tentados pelo inimigo e ele diz que nós não somos nada, que nós não vamos chegar a lugar nenhum e que aquele delito, aquele pecado que nós cometemos lá atrás não tem perdão. Mentira! Então nós precisamos ser lembrados daquilo que Jesus fez por nós, para agradecer e para repreender o inimigo. Para trás de mim, no nome de Jesus, porque Jesus já pagou por todos os meus pecados e o sangue dele me purifica de todo pecado. Então, esteja atento a isso. Outra coisa que nós precisamos entender nesse contexto do que Jesus fez por nós, entendemos a profundidade da sua misericórdia. A outra coisa é entendermos sobre a graça de Deus sobre as nossas vidas. O que é a graça de Deus? É ter o que nós não merecemos. Aleluia! Enquanto a misericórdia é não ter o que merecemos, que seria o castigo pelos nossos pecados, a misericórdia tira o castigo. E a graça, que é ter o que nós não merecemos, significa as bênçãos que Deus nos concede. Isso é graça. É um Deus que vem e Ele nos concede coisas que nós não merecemos. Isso é graça. Isso é graça. É o favor imerecido de Deus. Que coisa maravilhosa, Vamos pensar e refletir sobre isso. Gente, nós somos muito mais rápidos para julgar, Somos rápidos para julgar. Julgar o pecado do outro, O
O pecado do outro é sempre maior do que o meu. Isso é a fraqueza da nossa natureza humana, né? Mas ele, o Espírito Santo, gente, ele está desejoso nestes últimos tempos de introduzir a agenda de Deus nas nossas vidas. Existe aí a chamada a nova ordem mundial, né? A nova ordem mundial sendo introduzida. Mas eu quero dizer que existe, né? Aí uma nova ordem mundial, não desse mundo aqui, mas daquele que criou todas as coisas, do Criador, do Todo-Poderoso. Ele sim está introduzindo a sua agenda, né? Ele começou a introduzir essa agenda desde o momento em que Jesus deu a sua vida por nós, né? Somos dele 2 vezes. Em primeiro lugar, porque ele nos criou. Em segundo lugar, porque ele nos comprou de volta para ele. E o preço que foi pago foi muito grande, né? Mas para que essa agenda, né, seja introduzida na nossa vida individual e na nossa vida como igreja, não igreja no sentido de denominação, mas a igreja triunfante, a igreja militante e triunfante, né? A igreja que é o corpo de Cristo na face da terra. Nós precisamos aceitar o novo de Deus, na nossa família, na nossa comunidade, no nosso trabalho e também na igreja onde nós servimos. Isso significa uma rendição a Deus. Eu gostaria de dizer aqui que às vezes é difícil para nós. Por que é difícil aceitarmos as coisas novas? Porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Aquilo que nós aprendemos a fazer, nós queremos continuar. É como dizer assim, a lei da inércia, né? Um objeto que está em movimento, a tendência é continuar em movimento, né? E aquilo que está parado, a tendência é ficar parado. Mas o nosso Deus, né, o Espírito Santo, ele está nos chamando para algo novo. E para recebermos esse algo novo, para que o novo seja introduzido, o velho, né? O velho precisa ser removido. Então, precisa existir em nós o quê? Uma abertura, um desejo. Temos que estar buscando a Deus e aceitando esse novo que Ele está introduzindo, né? Porque o mundo está diferente, né? Eu costumo dizer que está de pernas para o ar. As coisas mudaram, então nós temos que aceitar que as coisas mudaram e temos que estar buscando a Deus para introduzir o novo. Amém? Por isso, Deus está nos preparando portanto, para o novo tempo. E Ele está, nesse novo tempo, Ele está nos podando para que nós possamos produzir mais fruto. Mais fruto. Lembrando aquilo que Jesus disse em Mateus 24, Ele disse que esse evangelho do reino, Ele disse, será pregado em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então eu creio firmemente no meu coração, no mais profundo do meu coração, que Deus está fazendo uma obra na sua igreja. Ele está limpando a sua igreja. Ele está podando a cada um de nós individualmente. Porque o evangelho precisa ser pregado. O Espírito Santo quer, portanto, nos purificar, nos santificar. Nós somos chamados a sermos santos, não no sentido de que nunca mais vamos pecar, mas que Deus deseja que haja em nós um desejo de viver na presença dEle, em santidade de vida. É obra do Espírito Santo, não é algo que nós possamos produzir por nós mesmos. Quero também dizer que a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta.
É tempo, né, de nós buscarmos a Deus. Eu gostaria também de partilhar uma coisa aqui muito, muito importante que eu estava lendo, né, nesses dias, e quero partilhar aqui agora nessa live, né? O Espírito Santo de Deus deseja nos ensinar o que significa Jesus como o caminho, a verdade e a vida. É um outro versículo que cada um de nós, eu tenho certeza que muitos de nós já lemos, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu estava lendo essa semana um escrito de Thomas Kemp, no seu devocional Imitação de Cristo. Ele faz um comentário sobre esse texto e ele diz assim, Jesus dizendo, né? Siga-me, sem o caminho não há como ir, sem a verdade não há conhecimento, sem a vida não há viver. Eu sou o caminho que você deve seguir, a verdade na qual você deve confiar, a vida que você deve esperar. Eu sou o caminho inviolável, a verdade infalível, a vida que não pode acabar. Se você permanecer no meu caminho, você conhecerá a verdade, e a verdade o libertará, e você alcançará a vida eterna. Então, o Espírito Santo deseja nos ensinar essas três coisas acerca de Jesus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E se você já encontrou a Ele, né, já está nesse caminho, você precisa permanecer nesse caminho. Permanecer nesse caminho. Se você ainda não encontrou esse caminho, hoje, quem sabe, é o dia em que você vai entrar neste caminho e vai entrar para permanecer nele. Amém? É o meu desejo, é a minha oração. Portanto, voltando sobre o aspecto de que o Espírito Santo deseja nos ensinar, é importante para nós aprendermos o que nós não sabemos. Então, pense em algo que você ainda não sabe acerca de Deus, acerca do projeto de Deus para a tua vida, acerca do caráter de Deus, né? Aprenda o que você não sabe. Se você ainda não sabe amar, se você ainda não sabe perdoar, se você não consegue andar a segunda milha, se você está tendo dificuldade de cuidar da sua própria saúde, N coisas, porque Jesus disse que o Espírito nos ensinaria todas as coisas. Então, tudo que nós temos necessidade de aprender, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo está aí para nos ensinar. Amém? Aprender o que não sabe. E você também precisa, cada um de nós, né? Me incluo. Nós precisamos ser relembrados daquilo que nós já sabemos. O que eu não sei, eu vou procurar aprender. E aquilo que eu já sei, eu vou me firmar naquilo que eu já sei, naquilo que Deus já me revelou, naquilo que eu já aprendi, naquilo que eu já ouvi. Amém? Ser relembrado do que nós já sabemos. Manter firme o nosso coração. Naquilo que você já tem recebido de Deus, né? Os dias são difíceis, eu quero terminar dizendo isso. Os dias são difíceis, o mar está revolto, mas há alguém com letra maiúscula, há alguém poderoso, grande, todo-poderoso, que está neste leme. Eu desejo que Deus te abençoe poderosamente, que esta seja uma semana de paz e que seja para a sua vida uma semana em que você vai estar aprendendo do Espírito Santo. E aquilo que você já sabe, eu desejo que você possa se manter firme, né, na presença do Senhor.
e deixando que o Espírito Santo solidifique tudo que você já tem aprendido de Deus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus. Estaremos aqui no próximo domingo. Que Deus te abençoe.